Agora eu vou apresentar, está gravando agora. Então, bom dia, vamos lá, apresentar a tela inteira. Está aparecendo aí o meu slide? Acredito que sim. Deixa eu colocar aqui. Deu falha. Para a apresentação, apresentar uma janela, compartilhar. Assim não tem erro. Ocultar. Só que aí eu perco a visão de vocês. Bom, então vamos lá, começando, né, que o que nós vamos falar é um pouco em relação a isso, né, da questão do tempo da nossa sociedade, que é uma sociedade da tecnologia da informação. Então, essa revisão, esse módulo final, está falando de assuntos também que nós já discutimos, a sociedade e as novas formas de comunicação e as novas formas de sociabilização. A comunicação, ela é muito importante para o ser humano. A comunicação, a forma com que nós nos comunicamos, é o que nos torna propriamente humanos e é o que nos torna animal político, animal social, como diria Durkheim, ou animal social, ou como diria Aristóteles, animal político, mas a forma com que nós nos comunicamos é o que nos torna humano e o que nos torna parte integrante de uma sociedade. Então, a sociedade, a comunicação, ela é algo psíquico, porque tem a ver com a expressão do seu pensamento, bem como ela é algo social, porque ela tem a ver com a expressão do seu pensamento para a sociedade. Então, a comunicação, ela é um assunto recorrente, tanto em sociologia, em filosofia, como também em vestibulares, quando se fala de linguística, da necessidade ou não das modificações da língua, de uma etnolinguística. Então, quando se discute, por exemplo, padrões estéticos e padrões de comunicação, gírias e mudanças na comunicação, mudanças na maneira de falar e escrever, nós estamos falando de uma etnolinguística que é assunto recorrente. Então, porque há um certo preconceito contra as mudanças na forma de comunicação. Todas as instituições tendem ao conservadorismo, são resistentes à mudança, e mudanças na comunicação, mudanças na forma de escrever e na forma de falar, são encaradas primeiro como uma depreciação da norma culta, uma depreciação da maneira de se comunicar. Então, por exemplo, quando nós falávamos vós me ser, aí nós fomos criando a corruptela de vossa mercê, depois você, e agora a gente fala apenas se ou você, né? Então isso foi criando a corruptela como uma maneira também de encarar uma depreciação do arbítrio cultural, uma depreciação da cultura dominante que ao chegar nas camadas dominadas, ela vai se transformar. Então por isso que o vocabulário ele acaba também sendo uma maneira de distinção social. Tem um comentarista da TV Cultura que eu acho ele até meio reacinha, mas ele é engraçado porque ele é sempre estressado. O Marco Antônio Villa, ele se refere às pessoas nas quais ele não gosta de falar, ele fala assim, esse homem é um homem de 500 palavras, se você contar
o repertório dele não passa de 500 palavras, quando ele quer dizer que uma pessoa tem uma ideia curta, um pensamento limitado, uma visão de mundo restrita ou circunscrita apenas a um frame, a um ideal ou a um dogma. Então, a linguagem também tem esse fator de, se ela é um fator de distinção social, por outro lado, ela também é a expressão da intelectualidade, ela é a expressão da inteligência, ela é a expressão da capacidade do homem de discernir as coisas e de pensar de uma maneira complexa. Então, quanto mais complexo, mais amplo é o vocabulário do sujeito, tá? Mas vamos então aos tópicos, porque eu sempre faço isso, eu monto os tópicos aqui e acabo lembrando de outras coisas e a aula fica muito extensa. Então vamos lá. Sabemos que a sociologia interessa-se pelos seres humanos em sua condição sociocultural, isto é, como seres humanos inseridos em articulações entre si e com a natureza. Vivem no interior de um universo diversificado de valores, normas, hábitos, práticas sociais e culturais. A dinâmica das sociedades humanas é instituída por tradições, conceitos, conflitos e relações de poder. E tudo isso está expresso na linguagem. No vocabulário sociológico, utiliza-se o termo socialização para nomear o processo no qual as regras, os preceitos, os conhecimentos dos grupos são transmitidos e assimilados pelos indivíduos, integrando-os à sociedade. Na socialização, bem como na totalidade das relações sociais, é central a importância da linguagem, cujas regras gramaticais, os conteúdos semânticos com os quais os seres humanos significam, reproduzem e partilham sua experiência, é a maneira com que se vive a socialização. A comunicação realiza a socialização. Então, utilizando a linguagem, realiza-se a comunicação na vida em sociedade. Então, não só a linguagem falada e escrita, mas como outras formas de linguagem. Ontem eu estava falando sobre etiqueta, né, netiqueta, etiqueta na internet, no curso que eu dou aula na faculdade, e aí algumas coisas eu achei que os alunos soubessem, porque para mim eles até sabem mais do que eu, porque entendem mais de tecnologia do que eu, e se comunicam mais por aplicativos e por e-mail do que eu, né? Mas algumas coisas tão simples eles não sabiam o porquê, né? Então, por exemplo, você iniciar um e-mail endereçando a pessoa, caro fulano de tal, uma saudação e terminar com, com um cumprimento de saudação, muito obrigado, atenciosamente, eles não sabiam desses ritos e também não entendiam o porquê, né? Então, a socialização ali, por exemplo, no ambiente de trabalho, porque eu acabo falando de ética e responsabilidade profissional, então é no ambiente de trabalho, alguns linguajares, algumas coisas são importantes. Por exemplo, aqui, né, não é só a linguagem, é também a maneira com que eu visto é também uma linguagem. Já falei, né, eu uso anel de tucum, não uso ouro, porque eu acho que a mineração é muito nefasta, tem todo um sentido comunicacional nisso. Eu quero demonstrar às pessoas que eu tenho uma preocupação com o meio ambiente, que eu tenho uma preocupação com os mais pobres. Quando eu venho da aula, não parece, mas eu, eu coloco outra roupa. Ainda que eu estou na minha casa, eu venho e coloco outra roupa, eu mudo, eu penteio meu cabelo, eu até escovo os dentes, né? Desodorante eu não passo não, mas para que quem for me ver tenha aqui algum sentido na minha comunicação, um sentido de respeito e de deferência. Vocês não querem me ver pagando peitinho, né? Então, a comunicação também é uma comunicação pela sua indumentária, pela sua roupa. Quando você vai numa entrevista de trabalho, quando você vai conhecer uma pessoa, você vai com alguma roupa na qual você quer demonstrar, comunicar à pessoa a seriedade, comunicar as suas intenções. Então, você vai sair para a balada que você está paquerando uma pessoa.
aí você vai com uma roupa mais, ai, será que fulano vai gostar? Quer dizer, será que fulano vai entender a minha comunicação? Que eu estou bonita, porque eu quero impressioná-lo, né? Então, é, essa, isso é também uma forma de comunicação, né? Agora vamos falar propriamente das formas de comunicação na contemporaneidade. Eu coloquei logo de cara o Pierre Bourdieu, Poder Simbólico e Capital Cultural. Então, o que, que o Pierre Bourdieu ele coloca? Que a maneira de se comunicar, da comunicação de massa e da cultura erudita, que é aquela cultura feita na escola, feita na universidade, ela tende a se legitimar, dizer o que é certo e o que é errado, por aquilo que circula na cultura dominante de quem dispõe de mais capital econômico e quem dispõe de mais capital cultural legitimamente herdado. Então, entre um novo rico e um rico tradicional, um rico herdeiro, o mais refinado vai ser o herdeiro, porque ele carrega algumas legitimações na sua maneira de falar, no seu gestual, na sua titulação, nos símbolos que tem. Então, a comunicação, ela também carrega um arbítrio cultural, ela também serve de distinção social e dizer quem é bom e quem é melhor, né? Quem é distintamente melhor, né? Por exemplo, ontem estava eu e meu filho falando sobre música, né? E eu estava ouvindo uma música funk da Anitta, tal, e aquela outra música, ô Juliana, o que você quer de mim? E estava achando legal, e entrou uma outra música, eu falei, nossa, aquela não desce pro play, né? Eu falei, nossa, olha que legal essa música, ó, presta atenção, ela não fala palavrão, e ela tem um ritmo muito bom, né? Uma música bem, que tem uma melodia bem interessante. E aí e, e aí minha esposa estava falando também e falou assim, nossa, hoje de manhã você estava, a gente compartilha a mesma conta do Spotify, ela estava dando aula e usando uma música e eu não sabia, entrei no Spotify e comecei a colocar umas músicas para eu trabalhar. E aí de manhã, quando eu vou trabalhar, eu coloco música instrumental. E aí a gente começou a falar sobre isso, né? Como que a música instrumental, ela virou uma coisa assim de gente metida, né? É que, de quem tem uma certa distinção social, exceto aquela que toca na boate, né? Então a música instrumental, que no Brasil, ela não é legitimada nas classes sociais, ela fala assim, nossa, é aquela música, música de igreja, música de gente metida. No entanto, o funk, ele tem vários elementos de música instrumental, o batidão, né? As percussões, tem também uma melodia bem interessante, mas ela não é de distinção social, ao contrário, ela é de cultura de massa, mas anteriormente ela era de discriminação social. Então, na medida que a classe dominante vai aceitando determinado tipo de música, determinado tipo de melodia, muda o arbítrio social e aí a cultura, isso é uma coisa que cai bastante nos concursos, é entender o poder simbólico, a estética como um elemento de distinção social. Bom, a comunicação contemporânea, agora já mudando de tópico, ela assume formas bastante complexas na sociedade moderna e contemporânea, né, que alguns chamam de pós-moderna, proporcionadas pelo desenvolvimento de recursos tecnológicos que revolucionaram a relação entre seres humanos. Então, a nossa comunicação ela está passando por um momento de grande distinção. Um dos intelectuais que nós vamos discutir hoje, que é esse daqui, o
o Manuel Castel, ele tem um videozinho, depois eu posto também nos comentários, ele tem um videozinho bem bacana que fala do poder da comunicação, que a diferença da sua geração para a minha geração não é apenas uma diferença geracional. Eu vim antes, sou mais velho e por isso olho a sua geração como aqueles que não sabem aquilo que eu vivi, aquilo que eu sei, né? Então a minha geração tem sempre um preconceito com a geração do meu filho, a geração dos meus alunos, né? E, além disso, tem uma outra distinção. Além dessa grande diferença da minha geração para a geração de vocês, há uma outra diferença profunda, que não é apenas a questão do tempo, a questão geracional, mas é a questão da forma de se comunicar. A minha geração foi uma geração educada pela cultura de massa, porque a cultura ela é transmitida por educação, não por educação erudita, no caso escolar, mas por uma outra forma de educação, uma educação tácita. Então, nós fomos educados assistindo o show da Xuxa, a Xuxa chegando da nave espacial, adorando os nossos ídolos que eram sempre tão distantes, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Londres, Nova York. Então, eram artistas de uma cultura de massa, de uma cultura de multidão, que eram semideuses. E hoje, os ídolos, ou a forma de se comunicar, é uma forma de endocomunicação. Então, o meu filho, acredito que entre vocês também, vocês admiram determinado youtuber, determinado influencer, que é uma pessoa relativamente acessível e próxima, e mais, você se comunica com ele e ele te responde. Ele lê os seus comentários, ele muda a forma com que ele fala, a edição, os temas, de acordo com a repercussão que os espectadores dele têm. Então, nós vivemos hoje muito mais um momento de endocomunicação ou de uma comunicação horizontal do que uma comunicação verticalizada. Isso faz com que a minha geração seja uma geração que busque isso, ídolos, mitos, adorar determinadas pessoas, aderir a torcidas organizadas e a uma massificação, enquanto a geração de vocês tem um outro tipo de perfil, né? De um questionamento maior, de um falar mais até do que ouvir e de um descarte dos ídolos, né? O que não é necessariamente ruim. Bom, a comunicação em massa, ela começa com, eu coloquei aqui alguns pontos para lembrar da Revolução de Gutenberg, da imprensa, do rádio, do cinema e da TV, como esse momento de comunicação em massa. É importante, a última aula foi sobre teoria crítica, né, de filosofia, e nós falamos sobre a teoria crítica num aspecto geral, mas hoje eu gostaria que vocês retomassem a leitura dos tópicos da teoria crítica sobre a indústria cultural, com Adorno e Horkheimer e o Habermas, que vai se preocupar. O Habermas é mais contemporâneo do que o Adorno e o Horkheimer. O Habermas é vivo, o Adorno e o Horkheimer já morreram, é da primeira geração da teoria crítica da Escola de Frankfurt, e eles falam que a comunicação ela foi transformada em mercadoria, inclusive a comunicação jornalística. Então, o jornalismo ele tende a caminhar numa linha editorial limitada pelos interesses do patrocinador. Então, se o patrocinador tem, isso é perceptível, se o patrocinador tem uma visão tal, o noticiário puxa para essa visão. Você vê lá você assiste a TV agora, você vê o próprio jornalismo, o próprio
Jornal Nacional, Jornal da Record, Jornal da Cultura, e você consegue perceber relações entre a linha editorial do jornal e os patrocinadores. Então, o Boticário, a Natura, essas empresas que aparecem no noticiário da Rede Globo, são as que também aparecem no noticiário do Repórter Eco da TV Cultura. Então, a pauta ambiental, ela aparece não só pela sua urgência, mas também uma questão de um alinhamento com os patrocinadores, que são empresas novas que trabalham com um novo tipo de produção, que é uma produção sustentável, de um extrativismo para fazer perfume e tudo mais. Então, você vê essa comunicação, o jornalismo implicado com o anúncio. A distinção entre o setor de marketing e o setor jornalístico é apenas a placa, né? É o que denuncia a escola de Frankfurt, e a gente consegue perceber isso no nosso cotidiano. A gente não fala mal de quem nos patrocina. Vocês devem ter visto, por exemplo, a pressão que houve no time do Santos para que eles não contratassem o Robinho, porque pelo menos 3 grandes patrocinadores eram controlados por mulher e voltado ao público feminino. E aí o Robinho passou a ser uma imagem negativa de homem, então não valeria a pena investir naquela imagem, os patrocinadores se retirariam. O Leandro Carnal tem um vídeo que ele fala isso, que hoje nós vivemos um sistema de censura, que é a censura do patrocínio. Bom, e agora vamos pensar, isso a Escola de Frankfurt nos ajuda a pensar nesses valores macros. Agora vamos tentar ver alguns valores mais voltados ao indivíduo, a composição mental do indivíduo. Como se articulam os tradicionais meios de comunicação de massa e a comunicação efetuada pela rede mundial de computadores. E aí são mais perguntas que eu acredito que isso vai cair nos vestibulares. Tem a Lei Geral de Dados e a Lei da Privacidade, que pode cair como tema de redação, né? Em que medidas as novas formas de comunicação afetam o cotidiano das pessoas? Quais são as possibilidades individuais e sociais inauguradas pela comunicação em rede? O que significa socialmente o espaço virtual em que se estabelece parte expressiva das comunicações entre os seres humanos na atualidade? Como se relaciona o ambiente virtual e a totalidade do real? Podemos, com legitimidade, considerar a virtualidade como um elemento importante da realidade contemporânea? Isto é, diagnosticar a existência de uma realidade virtual? Bom, assim como, voltando lá para a escola de Frankfurt e a teoria crítica, no começo, o cinema e a comunicação em massa, televisiva e rádio, convulsionaram a sociedade, né? As pessoas não sabiam fazer a distinção entre o que era realidade e o que é verdade na comunicação em massa. Uma vez um jornalista, um radialista nos Estados Unidos, disse: atenção, os marcianos estão invadindo a Terra. Isso causou grande comoção, as pessoas ficaram desesperadas, elas não entendiam que aquilo ali era uma piada ou era um programa que dizia que os marcianos estavam invadindo a Terra. E aí as pessoas se convulsionaram por conta disso. Hoje, as pessoas igualmente não têm condições psíquicas, estruturais, de distinguir o que é verdade e o que é realidade. Até porque a realidade virtual, ela também pode ser chamada de hiperrealidade ou realidade aumentada, porque ela não é apenas a realidade, ela é um exagero da realidade. Então, coisa simples, né? O problema que aparece em clínicas sobre sexualidade,
o número de pessoas jovens que vão até a clínicas porque tem problemas com a sexualidade ou com a saúde sexual. Pessoas relativamente jovens, assim, da minha idade, ou menos até. Eu tenho 40, né? Então pessoas de 30, 40, até 20 e poucos anos têm procurado clínicas porque não conseguem viver a sexualidade, viver o sexo de maneira satisfatória, porque ficam muito atreladas a uma realidade aumentada, a uma realidade virtual, que é a pornografia. A pornografia hoje ela está muito acessível a todas as pessoas, indistintamente, se são adultos ou se são crianças, se são jovens ou se são mais velhos, idosos, e isso causa uma ansiedade, uma frustração em relação à realidade sexual, né? Então você imagina lá, você assiste um desses filmes, o cara todo bonitão, lindão, né? E você chega, vai encarar a dura realidade, às vezes nem tão dura assim, e não é daquela maneira, não é tão bonito, não é tão espetacular, não é tão brilhoso, não é tão grande. E aí você fica um tanto quanto frustrado, e aí o seu estímulo é sempre maior por um estímulo da virtualidade do que a realidade. Isso também acontece no ambiente político. Você vê as eleições que se encerram domingo, as discussões que você olha na internet, você acha que o país está assim, as pessoas que abarricadas de bolsonaristas e de petistas por toda parte. Aí você olha, você anda pela cidade, os políticos que se candidataram, eles esconderam as bandeiras do bolsonarismo e do petismo, porque o acirramento do ambiente virtual, ele não tem respaldo na realidade. Ou quando ele tem esse respaldo na realidade, ele desvirtua a realidade, ele torna bem pior, frustrante, né? Então, a realidade virtual ou a hiperrealidade, nós estamos passando por um momento de amadurecimento, de construção do conhecimento, a humanidade toda da construção do conhecimento por essa forma de saber. Porque quando nós víamos pelo jornal, pela TV, nós tínhamos certeza que aquilo tinha algum fundo de verdade. Agora, quando você recebe pelo WhatsApp, pelo Facebook, você tem certeza que aquilo tem um fundo de mentira e um fundo de verdade, e você não consegue se apegar a isso. E, além disso, tem a questão da emotividade. Eu coloquei aqui essa imagem de fundo apenas de conexões de ideia, mas eu fiquei procurando alguma coisa que também falasse de uma conexão emotiva. Quando você escreve ou quando você repassa uma mensagem mentirosa, ainda que ser pego na mentira causa uma desonra na pessoa e uma mágoa. Então, a pessoa, ela depois de desmentida, que ela propagou aquela fake news, ela não recua do pensamento dela. Ela até sabe que é mentira, mas ela torce para que aquela mentira tenha uma reviravolta e que a outra pessoa que a desmascarou seja também aniquilada como ela aniquilou. Então, a comunicação pelas fake news, pela mentiraiada, fake news eu acho que é um neologismo que, de uma certa maneira, ele suaviza a palavra que deve ser dita, que é mentira. Acho que fake news é uma maneira de tucanizar, né, de abrandar a mentira, né? E aí a pessoa, ela propaga, ela recebe a mentira, você fala, é mentira isso, ó, tá aqui as provas, tal. Aí a pessoa fala assim, ela cria uma intimidade com o mentiroso. Uma das razões do neopopulismo no mundo é que os neopopulistas, eles conseguem criar um vínculo íntimo e quase um círculo secreto
pelo preconceito, pela mentira, porque a pessoa ela vai criando uma cumplicidade naquele pequeno delito que foi a mentira, que foi colocou uma postura arrogante. Quando você é preconceituoso, quando você é racista, necessariamente você é arrogante e necessariamente você é ignorante. E com isso, essas são as bases. Não estou puxando a sardinha, não, mas o preconceituoso, ele não tem o conceito, então ele é ignorante. E ele é arrogante porque ele é aquele, não é a ignorância do não saber, é também a ignorância daquele que se arroga ser melhor do que o outro. Então, com isso, você vai tirando do armário, de dentro das pessoas, você vai cultivando nas pessoas uma emoção ruim, uma emoção de maldade, de preconceito, de vínculos íntimos com pessoas nefastas, um íntimo do mal, né? Assim, essa pessoa fala a verdade, ela fala aquilo, ela está próxima do povo, de que povo, né? Ela está próxima do povo, ela fala aquilo que todo mundo gostaria de falar. Não, ela fala coisas que as pessoas não deveriam falar porque são sentimentos dúbios, sentimentos duvidosos que acaba caindo num recalque, numa perversão, né? Por isso que acredito que deveria ser distribuído terapia para todo mundo. A terapia deveria ser ampliada no SUS, porque essa forma de comunicação tem aumentado os destemperos e os desequilíbrios emocionais, tá? Então, continuando aqui. A inovação tecnológica não é o, a trombeta do apocalipse, né? Não é de todo ruim. Ela trouxe uma nova forma de comunicação e uma nova forma de trocar dinheiro e de fazer dinheiro na sociedade capitalista, que é uma sociedade que conhece mais, uma sociedade de conhecimento, que talvez chegue a se tornar uma sociedade da sabedoria. Então, nós conhecemos muito mais, nós temos condições melhores de tomar decisão sobre todas as coisas, porque nós conhecemos mais e melhor. Então, por exemplo, quando se fala num conceito que eu achava que fosse aparecer, né, a Smart City nas cidades, nos debates das cidades inteligentes, né, isso não aconteceu, mas pelo uso da tecnologia da informação, nós poderíamos, as cidades poderiam colher informações para uma melhor tomada de decisão. Então, saber que o fluxo de pessoas em Rio Preto para Olímpia, qual é a variável, quantas pessoas. Você não entra no Itamaraty com um cartão, aquele cartão não passa por uma roleta, aquela roleta eletrônica não tem uma memória, aquela memória da roleta eletrônica não seria capaz de sinalizar qual é o tempo de maior fluxo, qual é o tempo de menor fluxo, e isso não poderia ser informações preciosas para organizar o transporte coletivo na nossa região? Então, a informação, ela transforma a sociedade. E nós vivemos hoje numa sociedade da informação, em que esses dados sociais, eles podem ser transformados em indicadores para tomada de decisão, tá? Que é a informática em larga escala e a chamada computação oblíqua, a computação que está em tudo. Se a computação e a tecnologia da informação está em tudo, nós poderíamos ter uma melhor maneira de lidar com os problemas, porque nós teríamos dados e informações que sinalizariam ou dariam pistas sobre a complexidade dos problemas que enfrentamos. Então, essa é a parte positiva da sociedade da informação. A sociedade da informação, portanto, aqui está uma citação
do Dicionário de Sociologia. A sociedade da informação é um sistema social no qual a produção de bens e serviços depende profundamente da coleta, processamento e transmissão das informações, da mesma maneira que a industrialização tornou possível produzir imensos volumes de bens materiais e o aparecimento de computadores de alta velocidade da tecnologia da comunicação tornou viável produzir, processar e transmitir volumes imensos de informação. Bom, esse aqui é o grande livro sociológico que trata dessa sociedade, do Manuel Castel. Eu vou colocar no descritor alguns vídeos do Castel no YouTube, porque ele fala muito bem, Manuel Castel, ele fala em espanhol lá não sei qual região da Espanha, mas ele fala muito bem, tá? Então, só um momentinho, que apareceu sinalização aqui de comunicação e eu não estou vendo vocês falarem. Não consegui ver mesmo. Mas tudo bem. Na tecnologia da informação, com a agilidade da comunicação, a rede e seu alcance global introduz novas perspectivas na dimensão sociopolítica, tanto no plano interno de diferentes países como no âmbito da geopolítica. E nesse livro, A Sociedade em Rede, o Manuel Castel vai diagnosticar que não há mais os fluxos de riqueza, de informação, de mercadoria, eles ultrapassam as barreiras da nacionalidade, do Estado nacional. Então, ele vai falar de uma sociedade em rede e vai falar de fluxo muito mais global, que leva, por exemplo, nós criarmos uma identificação pelo nosso gosto musical, pela nossa maneira de falar, pelas nossas ideias, pelas nossas preocupações em relação ao mundo. Eu crio uma rede de solidariedade ou de identificação com pessoas de outro país, distantes fisicamente de mim, mas na qual há uma proximidade por um gosto, por uma estética, por uma ética. E aí você tem uma sociedade em que a sociabilização ela ultrapassa as fronteiras, bem como as mercadorias também ultrapassam as fronteiras. Então, os estados nacionais, com as suas fronteiras, com seus muros, com as suas barreiras alfandegárias, eles são muito mais entraves, conflituosos, do que uma questão de identificação e construção de uma identidade nacional, de uma comunidade. Nós nos sentimos muito menos comunidade enquanto nós falamos da nacionalidade, né, do que quando nós falamos das questões, por exemplo, comunidade LGBT, comunidade vegana, comunidade heterossexual, comunidade homossexual. Então, nós fomos apagando essas identidades nacionais, e essas identidades nacionais elas vão esvalar na falta de legitimidade dos Estados nacionais. Bom, um outro aspecto que acredito que vai cair nos vestibulares, nos concursos com bastante peso, né, é a anomia social, a interação de indivíduos que, mesmo não se conhecendo, se aglutinam nessas sociedades virtuais, parece ser bacana, mas, por outro lado, né, você tem pessoas cada vez mais que precisam do aparato tecnológico para se sociabilizar e que não conseguem viver uma sociabilidade real. Mas o aparato tecnológico com Facebook, Instagram, WhatsApp, esses ambientes de socialização, eles não são ambientes neutros, eles são ambientes voltados para o consumo. Então, ali, a pessoa vai ser exposta a uma série de publicidades e de estímulos ao consumo, ao mesmo tempo em que ela é organizada por núcleos de consumidores ou por identificação estética para determinado consumo. E ela vai perdendo a legitimidade de si. Por exemplo, essas discussões que tem sobre os filtros, né, que as meninas fazem o teste do filtro, uma foto antes, uma foto depois, e como isso vai causando uma certa angústia, porque o filtro é uma artificialidade, é uma hiperrealidade, a pessoa não existe daquela maneira, e aí
ela vai criando uma ilusão sobre si mesmo e isso gera uma anomia, né? Ela não consegue viver a própria vida em sociedade porque ela tem lá muitos dilemas da expectativa que ela foi criando em si, pela maneira com que ela se comunicou e expressou. E aí tem uma outra questão que é a exclusão. Por exemplo, isso que aconteceu no Brasil, de você ter que acessar o auxílio emergencial por meio de um aplicativo. Quando você coloca uma barreira tecnológica tamanha, porque você precisa ter o celular, você precisa manjar do celular, você precisa ter. Quando você cria esta barreira dessa nova tecnologia disruptiva, inovadora e excludente, você exclui duas vezes. Apesar que a tecnologia ela também serve como inclusão, por exemplo, para pessoas cegas, o celular pode ler para a pessoa surda, o celular pode transcrever. Então, a tecnologia ela pode ser usada para a inclusão, mas da maneira com que ela é colocada, ela promove a exclusão daquelas pessoas que já são excluídas, principalmente os analfabetos e as pessoas que simplesmente não dispõem da tecnologia. E aí tem alguns dados da ONU, né, de 2013, que 4,4 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à internet, não têm acesso à tecnologia da informação. E isso não está distante. Isso está no Brasil, isso está em Olímpia. Você vê essa inclusão que se fez da escola para que os alunos acessassem aulas virtuais, isso causou bastante embaraço nas famílias. A globalização e os reveses nacionalistas é o que está no momento, né? Então, esses líderes populistas, nacionalistas, mundo afora, na América Latina, na Europa, na Ásia, eles têm uma característica de reacionarismo, é uma reação àquilo que se colocou nos anos 90 e anos 2000 como a globalização. Não que a globalização não possa ser criticada, ela deve ser criticada, mas é uma própria da dinâmica da sociedade capitalista apagar essas fronteiras nacionais, porque o Estado Nacional ele surgiu para proteger o capitalismo e agora as fronteiras e a taxação dos Estados Nacionais atrapalham as transações capitalistas que não precisam desses aparatos legais do Estado. Quanto mais ilegal, quanto mais frouxa for a legislação, melhor para o dono do poder, o dono da empresa, da mega empresa capitalista, colocar os seus interesses, né? Então, nós estamos aqui justamente nesse momento de revés da globalização com o reacionarismo dos Estados nacionais, porque, por exemplo, se tudo for aberto, se tudo for se não tivermos a fronteira, a gente tem desabastecimento no mundo como um todo, um desequilíbrio no mundo como um todo, porque quem pode mais, quem tem mais dinheiro, vai comprar mais e vai desabastecer. É simples, a crise do arroz que nós tivemos aqui no Brasil, né? O governo abandonou aquilo que era adotado desde do Sunab, desde da era dos militares, né, do período militar, que tinha Sunab, depois virou Conab, que você comprava um pouco de alimentação, um pouco de alimentos para regular o preço, pelo menos da ração diária, e depois o próprio governo vendia na entre-safra, mantendo o preço mediano o ano todo, e o governo decidiu não atacar essa política, não adotar essa política, porque é uma política que não é neoliberal, é uma política de proteção do Estado, e aí teve esse revés, né? Quem tinha dinheiro comprou arroz, e aí nós ficamos sem arroz, e o arroz aqui ficou mais caro, tá? Então, tem esses reveses do nacionalismo. No Brasil é mais confuso, porque, além do revés do nacionalismo, nós temos a ideia de globalização. Então, aqui tem uma charge, raízes da globalização,
está aqui a União Europeia, né, e os Estados Unidos carregando, a Inglaterra e os Estados Unidos carregando esses seres terríveis que são os latino-americanos, os asiáticos e os africanos nas costas, né, explorando o Tio Sam, explorando a União Europeia. Na verdade, essa charge é irônica, né? As raízes da globalização, ela está justamente na raiz do capitalismo, do mercantilismo. O mundo global se desenhou já no capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico que busca que buscou desde o início ser global, expandir-se para o mundo inteiro e colocar no mundo inteiro a sua órbita de valor, o lucro e a sua maneira de produção, a produção capitalista, assalariada, num primeiro momento escravista, no segundo momento assalariada, mas com um fluxo de uma economia aberta. A globalização, ela tem gerado outros reveses. Nós vivemos um momento que a gente pode chamar de... eu acho que eu já dei uma aula sobre a China, depois procurei no YouTube, um momento que a gente pode chamar de ocidentalização do Oriente e orientalização do Ocidente. A China, ela é um país comunista, de economia planificada, talvez o último do mundo, né, de economia forte. Nos anos 70, com a morte do Stalin, se eu não me engano, né, a China já adota uma política de abertura ao mundo, se torna inicialmente um celeiro do mundo, fornecedora de matérias-primas, depois altamente industrial, e hoje a China não quer mais ser made in China, a China deseja ser desenvolvido na China, criado na China. Então, a China ela tem passado por um processo de soft culture, de aproximação e legitimação da sua cultura no mundo ocidental, e ela figura hoje como a segunda maior economia do mundo, e há até uma disputa em relação a isso, a relação ao PIB. Então, por exemplo, se você calcula o PIB de um país com uma metragem de exportação e importação, de balança comercial favorável, de reservas cambiais, então a China ela é a segunda maior economia do mundo, se você for falar de fluxo de riqueza. Nos Estados Unidos circula mais riqueza, entra e sai mais riqueza. Agora, se você for falar isso como do produto interno bruto, agora se você levar em consideração o poder de compra de cada moeda, a China ela teria ultrapassado os Estados Unidos hoje. Como que é assim o poder de compra? Esse celular aqui no Brasil custa R$ 700, que corresponde a $100. Com $100, eu compro um celular deste no Brasil e compro um celular deste nos Estados Unidos. Com os mesmos $100, na China, eu compro 3 celulares. Então, quando eu desconto isso, quando eu faço esse valor cruzado da moeda, não apenas moeda contra moeda, mas eu busco alguns produtos básicos para fazer a relação pelo poder de compra, aí a China seria mais rica que os Estados Unidos. Mas não existe consenso nessa fórmula de produzir o PIB. Isso não é a forma mais usual. Saiu no Estadão há 2 semanas uma reportagem sobre isso, dizendo que a China teria ultrapassado o PIB dos Estados Unidos. Mas é algo que não é consenso entre os matemáticos e os sociólogos, cientistas políticos e economistas que fazem os cálculos do PIB, tá bom? Do Produto Interno Bruto de um país.
Bom, a ideologia predominante, ideologia sempre é a aceitação das coisas tal como é. Mas o discurso legitimador da nossa sociedade é o discurso liberal radical. Em alguns, eu estava lendo um livro em português de Portugal, e lá o autor que eu estava lendo estava falando em ultraliberalismo. E aí eu procurei, né, entender, e aquele que eles chamavam de ultraliberalismo é o que nós chamamos de neoliberalismo, que é assim, a radicalização do liberalismo, porque o liberalismo do Adam Smith, liberalismo do utilitarista do Stuart Mill, aqueles primeiros filósofos liberais do começo do século XIX, eles diziam que de uma igualdade, de uma liberdade de ação a partir de uma igualdade de condições. No neoliberalismo, rejeita-se a interferência do Estado como essa promotor da igualdade de condições. Então, o Estado ele não é o promotor da igualdade. A igualdade ela deve ser um fator decorrente da liberdade. Então, se as pessoas são mais ricas, é porque elas mereceram, a família dela mereceu, houve situações legitimadoras da riqueza dela e o Estado não deve interferir. Essa é a ideologia neoliberal. Né? O Estado não deve interferir de maneira alguma, nem na promoção de escolas públicas e de saúde pública, tampouco deve distribuir renda. Isso é em relação aos indivíduos. Em relação aos outros estados, ele não deve proteger a economia. O Estado simplesmente regula as ações para que não. O Estado é mínimo, ele regula as ações minimamente, com agências reguladoras, em que o Poder Judiciário e o Legislativo é mais importante, porque o Poder Judiciário e o Legislativo é que vai arbitrar entre as diferenças ou as dissonâncias da competição capitalista. Então, por exemplo, hoje que nós temos um modelo neoliberal de Estado, explica-se por que o Poder Executivo tem se esvaziado por dentro. Esse esvaziamento interno do Poder Executivo é para que o Estado fique apenas legislando, estabelecendo as regras do jogo e julgando. Então, o Poder Executivo ele é fraco na ideia neoliberal e ele não protege, ele não gera o desenvolvimento e ele não protege as pessoas mais pobres, porque o neoliberalismo é contra o estado de bem-estar social. Não deve haver estado de bem-estar social, porque isso fere o princípio da justiça liberal, que é a meritocracia. Ok? Bom, leiam aí o slide, leiam a apostila, é a apostila 10 de Sociologia, tá? Façam os exercícios, se tiver dúvidas, eu estou aqui para dirimir as dúvidas de vocês, dos exercícios e da aula, tá bom? E até semana que vem, vou interromper a gravação agora, tá?